Boa tarde a todos, a todas. Com muita alegria, nós vamos iniciar uma sessão técnica de apresentação de trabalhos que estão em andamento, trabalhos que já foram realizados dentro do nosso grupo do GTEA, né? Então, nós temos aqui diversos pesquisadores. Hoje a gente vai ter a apresentação do professor Flávio, o Dr. Flávio José Moreira Gonçalves, que é o líder deste grupo, professor da UFC. Ele vai apresentar sua pesquisa sobre o estado da arte na pesquisa em educação judicial no Brasil e no mundo. Depois teremos Jackson Nobre, também membro do GTEA, com o trabalho Orientações ou Estándares Criados na OCDE e suas implicações no ordenamento jurídico brasileiro. Seguindo o professor Jackson, teremos o professor Roberto Sérgio Barbosa dos Santos, Brasil, também membro do GTEA, com o trabalho Direito Humano, Alimentação Adequada e a Gestão do PNAE. Depois teremos o PENAI, né? Depois nós teremos o professor João Pedro Pessoa Maia Gurgel, com o trabalho Fim dos Lixões, Apontamentos Jurídicos e Políticos sobre a concreção da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, PNRS, e findar com os lixões no Brasil. E, na sequência, o trabalho de Mariana de Lima Simões, intitulado A Inteligência Artificial Aplicada em Prol da Elaboração de Decisões Judiciais sob os limites estabelecidos pela Resolução número 332/220 do CNJ. E, finalizando os trabalhos, teremos Nara Rejane, também membro do GTEA, com o trabalho A Centralidade da Atuação do Setor Jurídico junto aos conselhos tutelares e as demandas de crianças e adolescentes de Fortaleza. Então, nós temos aqui trabalhos versando em diversas frentes, naturezas diferentes, mas correlacionados com um denominador comum, que é esse senso de propósito ético, essa preocupação de analisar sempre os temas de uma maneira transversal, né? E, portanto, holística. E acredito que nós teremos aqui uma troca de experiências, apesar de serem alguns trabalhos que nós internamente já conhecemos, mas a oportunidade de publicizá-los, né, demonstrar o que as pesquisas na prática que o GTEA está fazendo. Ressalto também que não são todas as pesquisas do grupo, existem outras pesquisas em curso, e esse é o propósito, né, o senso de propósito científico e também senso de propósito ético deste grupo, né? Conseguir criar pontes, eu acho, pontes entre as mentes, entre problemas e soluções, entre visões integradas das coisas, e dessa forma conseguirmos entender mais e melhor, né, toda a complexidade, pluralidade de situações, de contextos que atravessam a sociedade, a ciência, né, e a humanidade como um todo. Não sei se o professor Flávio já está a postos, se poderia já começar, professor? Estamos aqui, professor. Boa tarde a todos e a todas. Grande alegria que a gente tem a oportunidade aqui de apresentar essa comunicação oral de pesquisa no nosso grupo transdisciplinar de estudos e pesquisas interinstitucionais. Meu interesse no Poder Judiciário, mais especificamente na formação de juízes, decorre do fato de eu trabalhar com isso já há algum tempo na Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, na SMEC. E então, tendo resolvido fazer um doutorado em educação, eu voltei o meu olhar para tentar traçar um diagnóstico e apontar caminhos de como nós poderíamos melhorar ou aperfeiçoar a formação dos juízes. Mas eu não queria fazer isso sem os sujeitos da pesquisa, os próprios juízes, né? E, em razão disso, nós desenvolvemos uma pesquisa que eu contei muito na época com o apoio do nosso grupo GTEA. Quero registrar aqui a minha alegria de ter entre nós a Kessiane, que foi, na época, minha bolsista,
fundamental para que eu conseguisse tabular os dados e, enfim, degravar todas as entrevistas que fizemos, né? Ela me ajudou em boa parte delas, né? E a partir disso, o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi entrevistar os próprios magistrados, os juízes, e fazer com eles grupos focais, aplicando o método da pesquisa fenomenológica, aplicando um referencial teórico inspirado em Martin Heidegger. Por que Heidegger? Né? Porque Heidegger é um filósofo que faz a crítica da técnica e, consequentemente, do tecnicismo. Tecnicismo esse que estava muito presente na formação da graduação em Direito, de onde vêm os magistrados brasileiros, né? Todos os juízes no Brasil, de certo modo, por que não dizer, podemos dizer que sim, passaram pelo bacharelado em Direito. E o bacharelado é um curso que muitos alunos, inclusive, que têm mais sensibilidade, mais abertura, pensam em abandonar durante o curso, dado o tecnicismo, dogmatismo, legalismo. Né? Então, eu fui verificar como é que estava chegando esse juiz lá na ponta, e o que é que ele próprio pensava sobre a formação dele, se ele detectava alguma lacuna, se ele sentia alguma dificuldade na hora de exercer a profissão, que dificuldade era essa, como o curso de formação que ele fez ou não fez na Escola da Magistratura contribuiria para ele desenvolver a sua atividade, de maneira que muitos deles se abriram mesmo e contaram muitos problemas, identificamos muitos problemas e lacunas na formação do magistrado brasileiro, principalmente daqueles de uma época mais anterior, de uma época mais antiga, anterior à Constituição de 88, né, que não passaram por nenhum curso de formação, não havia nenhuma exigência de curso de formação. Você saía da faculdade de Direito, praticamente, advogava ali uns 2 anos ou fazia outra atividade jurídica, 2 anos, às vezes nem advogava, conseguia certidão, né? Assinar a petição junto com o advogado, mas não enfrentava a militância forense, passava no concurso para juiz e ia exercer a profissão. É aquela história, tornei-me juiz e agora? Né? Então, muitos deles se deparavam com esse dilema. Então, o que acontece? A formação e o processo avaliativo de magistrados sempre foram objeto de preocupação específica no Brasil. Embora desde o Brasil colônia houvesse interesse na formação superior das elites nacionais, essa formação específica do juiz nem sempre foi objeto de interesse. Ela ainda ocorria inteiramente na metrópole. Era a metrópole que formava os nossos juízes. Devemos lembrar que os primeiros cursos de direito, os primeiros brasileiros a cursar direito, cursaram em Coimbra, muitas vezes. Né? Então, eles vinham com aquela visão eurocêntrica, aquela visão elitista, porque eram os filhos famílias que poderiam sair do país para estudar fora. Né? Somente com a vinda da família real surgiram os primeiros cursos jurídicos, ainda completamente voltados a fornecer quadros autóctones destinados a servir aos interesses da coroa. Então, os cursos jurídicos já surgem com essa finalidade, formar uma elite burocrática para administrar os interesses da coroa. Né? O ensino jurídico, por sua vez, marcado pelo tradicionalismo, passou por diversas reformas e sempre foi objeto de muitas críticas, sobretudo em razão do formalismo, do tecnicismo, que a gente estava falando aqui, daí o resgate do Heidegger, que vai fazer tão bem a crítica da técnica, né? E do dogmatismo que caracterizavam tais cursos. Com a proclamação da República, uma nova classe de intelectuais, ávida por ocupar cargos e funções públicas e exercer funções políticas, essa nova classe constituía-se, era a classe dos bacharéis. Os bacharéis, então, graduados nessas instituições tradicionais, apresentavam-se como os principais quadros entre os quais era possível recrutar os juízes brasileiros. As sucessivas reformas do ensino jurídico não foram capazes de dar conta das exigências de uma formação que propiciasse aos bacharéis em direito conhecimentos, habilidades e atitudes. Muitas vezes fornecia mal e porcamente conhecimentos, habilidades e atitudes, que são as 3 dimensões, né? do saber fazer e do saber ser, que são dimensões indissociáveis do processo educacional. O professor Igor está aqui, não me deixa mentir, e que têm sido trabalhadas e se exige que se trabalhe numa educação adequada, essas 3 dimensões. Né? Então,
essas três dimensões eram negligenciadas, né? Principalmente a questão das habilidades e das atitudes. Então, as sucessivas exigências de reforma do ensino jurídico não foram capazes de dar conta dessa capacidade de desenvolver nos bacharéis os conhecimentos, habilidades e atitudes que preparassem para o exercício das diversas funções, entre elas a função jurisdicional, que é uma função tão difícil, né? A palavra magistrado vem de maius, que quer dizer aquele do qual mais se espera, né? Então, a sociedade, com a democratização, por exemplo, com a Constituição de 88, houve uma explosão de litigiosidade, a Constituição fez uma série de promessas, os juízes, o judiciário se tornou o guardião dessas promessas, no sentido de o último baluarte para conseguir realizar essas promessas, mas os juízes muitas vezes tinham uma formação deficiente, decorrente dessa série de fatores que a gente está apontando aqui, que não é um problema exclusivo da magistratura, é um problema das instituições do sistema de justiça, né? Então, com as recentes reformas do judiciário, vou tentar resumir aqui, com as recentes reformas do judiciário, a exigência de frequência e aperfeiçoamento em cursos de formação inicial, coisa que não existia no passado, como condição, inclusive, para que o juiz possa se vitaliciar, adquirir essa garantia da vitaliciedade, passou a constituir-se uma realidade e isso reforçou a importância de atores fundamentais, que são as escolas da magistratura, instituições fundamentais, né? Surgiram as escolas da magistratura. Acontece que elas surgiram muito tardiamente no Brasil, só depois da redemocratização, praticamente só depois da redemocratização. Enquanto no Japão, na França, há muito tempo já se tinha escola da magistratura, né? A França, que é um país muito mais legalista que o Brasil, já tinha escola de magistratura há um bom tempo, né? Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o que pensam, como fazem os juízes acerca da formação e avaliação deles próprios, aquilatando exatamente essas dificuldades de competências, competência não no sentido jurídico, né? Tem muita gente, quando eu falo isso, remete para o direito, competência jurisdicional não é isso. Competência no sentido de saber, né? Saberes que são exigíveis numa determinada função, né? Então, essas três dimensões precisavam ser trabalhadas na educação judicial. A pesquisa teve como referencial teórico a fenomenologia de Heidegger. A metodologia aplicada consistiu exatamente na realização de questionários. Aplicamos questionários, realizamos entrevistas e fizemos grupos focais com esses magistrados. Os resultados e a categorização desses resultados apontaram consolidações e tendências que a gente já tinha observado a priori. Algumas outras surgiram que a gente não tinha observado. A falta de preparação adequada para o exercício da magistratura, vou já concluir, decorrente das deficiências da formação recebida na graduação ainda, tá? Do modelo de recrutamento, que é um modelo de recrutamento muito técnico e muito tecnicista, muito decoreba, muito mnemônico, muito cognitivo. Aspectos psicológicos e outras questões importantes não são levadas a sério nesse processo de recrutamento, além das dificuldades de conciliar trabalho e formação. Muitos dos juízes que fizeram o curso de formação disseram, olha, a gente está trabalhando e estudando, então não tem como a gente se dedicar exclusivamente ao curso, porque a gente acaba tendo que, no curso, fazer a nossa atividade jurisdicional, né? E o ideal seria que ele tivesse um espaço adequado para ele fazer os treinamentos, as atividades, errar à vontade, para depois exercer a jurisdição, né? Hoje já é feito assim, né? Eles passam um período na escola, tomam posse, a escola já vai cuidar da formação deles, né? Então, surgiram, entretanto, no estudo, valiosas sugestões inéditas, eu vou já concluir, no sentido de tentar conciliar trabalho e formação, colocando o curso de formação como anterior ao exercício profissional, né? Sugestões para melhoria da qualidade dos cursos mesmo de formação e dos métodos de avaliação. E se evidenciou também que eles recorrem muito e ajudam muito à zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Porque eles dizem, olha, nós aprendíamos muito mais com os colegas, trocando ideias, do que com os professores do curso, do que com as aulas, que eram muito teóricas, muito distantes da realidade que a gente precisava vivenciar, ou então não nos forneciam subsídios adequados. E aqui tem um aspecto que eu quero tocar. Muitas vezes o juiz espera da aula de um curso de formação o manual de como ser juiz, né? E isso não existe. O Heidegger, inclusive, faz uma crítica dessa manualidade, né? Então, nós temos hoje no mundo
trabalhos do professor Living Armstrong, por exemplo, um australiano, que é um dos maiores estudiosos de formação judicial, né, de educação judicial. Temos o trabalho da professora Daniele, da Unifor, que é minha colega, que pesquisou a formação dos juízes à luz do pensamento do Pierre Bourdieu. Temos um artigo que publicamos recentemente na Revista Brasileira de Políticas Públicas, uma revista A1 da UNB, né? E existem alguns trabalhos sendo produzidos nessa área, né? Roberto Fragale, né? Tem o trabalho mais antigo do Edgar de Moura Bittencourt, os trabalhos do José Renato Nalini. Então, existem muitos estudos no Brasil e no mundo. Hoje essa área da educação judicial é uma área em expansão. As pessoas estão descobrindo essa área, tá? Existem, entretanto, poucas pesquisas acadêmicas sobre formação de juízes, e eu quero convidar vocês que tenham interesse em se dedicar a esse campo de pesquisa. Não dá tempo para a gente falar muita coisa, nem apresentar resultado, que é só uma comunicação breve. Já ultrapassei meu tempo aqui em alguns minutos, peço perdão, mas a ideia é essa, da gente poder somar forças e investigar como é que se dá essa formação dos juízes e como é que ela pode melhorar cada vez mais, para que a gente, jurisdicionado, tenha a segurança que a gente espera de uma atuação de um magistrado em um Estado democrático de direito. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde a todos, perdão pelo extrapolamento do tempo. Não, a gente nem percebeu o tempo passando, professor. Um tema de tanta relevância, porque, como você falou, né, as pessoas estão descobrindo ou redescobrindo uma temática tão importante, tão estratégica para a qualidade geral do serviço jurisdicional, né? E, enfim, sua pesquisa ela agrega muito valor ao campo. Na sequência, nós temos aqui o professor Jackson Nobre com o trabalho Orientações ou Estándares criados na OCDE e suas implicações no ordenamento jurídico brasileiro. Com você, Jackson. Prontinho. Boa tarde a todos. Né? Boa tarde, professor Flávio. Boa tarde, Igor. Boa tarde, né, a todos os integrantes do GTEA e as pessoas que estão, né, vindo prestigiar esse seminário organizado aí pelo grupo do professor Flávio. Que eu tive a honra de compô-lo. Nosso grupo. Né, tive a honra de compô-lo no seu início, né, em 2010, e ficar fazendo parte por muito tempo. E apesar de ter me afastado, assim, sair formalmente eu não saí, porque eu estava sempre acompanhando as atividades, acompanhando o blog, conversando com o professor Flávio, sempre que possível aí, né? E agora estou me reaproximando aí pós-mestrado e agora início da docência, né? Está sendo uma perspectiva bem interessante. Eu estou apresentando aqui para vocês um vídeo, né, que eu vou, com a temática que eu vou apresentar. Esse trabalho, né, ser um título um pouco mais consistente, né, seria Estándares construídos, né, a nível global e uma análise das entradas destes no ordenamento jurídico brasileiro, né. Se eu fosse falar a partir de uma linguagem da teoria dos sistemas, por exemplo, seria a reentrada, o re-entry, né, a forma que eles passam a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Só para falando um pouco aí sobre teoria dos sistemas, né, teoricamente ele faria parte, né, essas construções no âmbito internacional, e a OCDE é um exemplo, porque ela dá padrões, né, ela dá orientações de como deve ser uma política pública, de como deve ser uma determinada estrutura política administrativa do Estado. A gente vê isso muito no combate à corrupção, né, e aos órgãos que foram criados aí ao longo dos últimos 30 anos, pode-se dizer, né, que vem numa crescente desde a década de 80 e aumenta muito mais na era do governo do PT, e isso aí é algo que não sou eu quem estou dizendo, né, é o relatório de análise da integridade pública, da administração pública brasileira, quem diz, né, da OCDE. Ele faz uma análise da estrutura, né, política administrativa do Estado brasileiro e como é que essa estrutura está se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E aí ele vê o crescente no âmbito do combate
a corrupção e na melhoria dos serviços públicos de 2002 para cá, né? Final de 2002 para cá é exatamente o governo Lula, né? Só que o relatório, né, só para vocês ficarem sabendo, ele é de 2011. Né? E assim, só algumas inquietações, né, que me levaram a chegar nesse trabalho, né? Eu, como tive a sorte de conhecer o professor Flávio no primeiro semestre, eu logo consegui ter uma outra percepção do que seria a faculdade de Direito, né? E essa outra percepção da faculdade de Direito me abriu muitos olhos, né? Principalmente quando eu fui fazer parte do GT em 2010, né? E aí eu comecei a estudar de maneira mais sistemática, né, a relação Estado, Direito e Democracia, né? E aí, por conta, né, do contato com o professor Flávio, suas indicações de clássicos, né? Eu me lembro que o primeiro livro de filosofia que o professor Flávio me indicou para ler no primeiro semestre da faculdade foi a Ética Nicômaco, de Aristóteles, né? E foi uma leitura fantástica. Até hoje eu não esqueço, né, essa leitura. Enfim. E lá, né, nessas primeiras reflexões, eu comecei a ver que havia uma imbricação, né, no comportamento da forma do Estado com o direito, né, e a democracia, né, agora, pós a Segunda Guerra Mundial, né, e aqui no Brasil, pós-Constituição de 88, como um elemento central da modificação desse Estado e do direito, né. Isso aí, assim, é uma percepção que eu tive, mas ela não é só minha, né, ela vem do constitucionalismo clássico, né, para a gente citar aqui um professor da Faculdade de Direito, que faleceu recentemente, o professor Paulo Boides, ele já faz essa discussão da relação Estado, Direito e interpretação jurídica, né, mas envolvendo democracia, e tem livros, inclusive, sobre democracia participativa. E essa é uma relação que ele, né, ele conseguiu fazer por, né, subir em ombros de gigantes, né? E o ombro de gigantes que ele subiu, no caso, foi, por exemplo, Bokenfor, né, que faz a relação. E aí eu fui estudando, vendo a relação e fui querendo compreender melhor, né? E aí foi quando eu comecei a estudar, né, a questão da filosofia política, né, e me propus analisar, assim, o direito interno, né? E eu fiz isso na minha monografia. Aí, no mestrado, né, eu passei para um outro nível de abstração. Eu quis entender como é que essas regulamentações político-administrativas, né, que vinham de fora, né, acabavam, né, sendo recepcionadas dentro do ordenamento jurídico brasileiro e como é que elas modificavam a nossa estrutura, né, a estrutura do Estado, né, que seria a estrutura política-administrativa do próprio Estado. E, para minha surpresa, né, eu percebi que já haviam vários estudos em relação a esse assunto. Eu encontrei, né, a obra do professor Marcelo Neves, que é a tese de doutorado até recentemente publicada aqui no Brasil, que é não sei se vocês conseguem ver aqui, Constituição e Direito na Modernidade Periférica. É uma obra do começo da década de 90, mas que é muito atual e que trata muito desse problema do nosso direito doméstico, no caso, né, do nosso direito do ordenamento jurídico brasileiro. Né? A dificuldade que nós temos de desenvolver uma autorreferência, né, dele se autogerar. E aí, o problema que a gente tem com agentes externos, né, sistemas internos, para usar uma linguagem da teoria do sistema, né, da economia, né, da política, interferindo no sistema jurídico, né? Alguns pressupostos teóricos aqui, né? Eu trabalhei com pensadores da sociologia, não só na sociologia no sentido da sociologia do direito, né? Como, por exemplo, o Nicolas Luhmann e o Marcelo Neves. Eu trabalhei também com Giddens, com Weber, Durkheim e Marx, né? Na análise que eu procurei fazer em relação a isso, né? Principalmente no âmbito do desenvolvimento do conceito de Estado. É claro, não tentando trabalhar com o conceito de Estado que Marx deu no século XIX, obviamente, né? Ele é enriquecido por determinações pelo modelo
atual. Né? Eu trabalho muito mais com o conceito do mais próximo da nossa realidade, que seria o do Bourdieu, né? Que ele faz ele dá um plus no conceito que o Weber retira do Trotsky, né? Que é a questão do Estado quanto detentor da violência física e simbólica. Né? Enfim, tá na obra sobre o Estado do Bourdieu. Vale a pena a leitura para quem se interessar sobre questões sobre, né, teoria do Estado, teoria do direito. Então, assim, pressuposto teórico é isso, e o intuito aqui era desvelar como se manifesta no plano fenomênico, né, as regulamentações administrativas globais e as possíveis respostas que a dogmática jurídica, né, ou teoria do direito, neste caso aqui eu estou trabalhando as duas como sinônimo, né, estão sendo construídas contemporaneamente. E eu tento avisar que eu estou trabalhando dogmática jurídica e teoria do direito como sinônimo, porque há distinção em alguns doutrinadores, né, e alguns teóricos do direito. Alguns colocam a dogmática jurídica ligada a mais uma reflexão estrito sensu do direito positivo, né, e o direito positivo não entendido da escola exegese, mas o direito positivo, né, com todas as suas nuances atual, aí, o inclusivo e o exclusivo, mas a teoria do direito como um grau de reflexão maior, né? Como seria esse grau de reflexão maior? Que pudesse refletir sobre os próprios pressupostos que estão colocados no âmbito da dogmática jurídica. No caso, eu trabalhei com as duas como sinônimos, mas utilizando a perspectiva da teoria do direito, no caso, né? Discutindo os pressupostos. No âmbito de metodologia, eu fiz um levantamento com a base de dados da UFC, num site que ele trabalha com referências, no caso, né? E é o Web of Science, e eu fui pegar as discussões mais atualizadas no âmbito do direito administrativo global, que é uma seara jurídica proposta no começo do século XXI para discutir esses estándares, né? Como é que eles estão sendo desenvolvidos, porque alguns doutrinadores avaliam que eles não se enquadram no âmbito do direito internacional, de maneira tradicional. Né? Mas, enfim, aí foi só um modelo de seleção da bibliografia, porque, obviamente, né, a objetividade da pesquisa ela se dá com esse recorte da bibliografia, mas não tão somente com um recorte criado por um georreferenciador, né, mas porque você vai trabalhar com os clássicos, né, e tudo que foi produzido até então. Enfim, e aí aqui é um modelo de recorte que eu fiz. Né? Aproveitei como estudo de caso esse relatório de avaliação da OCDE, né, sobre a integridade da administração pública federal brasileira, que foi feita durante o governo Dilma e saiu no ano de 2011. Ele analisa 3 políticas públicas, praticamente. Eu não vou aqui me deter sobre as políticas públicas, mas o que eu posso dizer do relatório é que a análise é muito superficial. Ele não apresenta os dados em relação às políticas públicas e ele basicamente faz uma avaliação positiva de como o Brasil vem fazendo o combate à corrupção e como vem melhorando seus programas em relação a políticas públicas. E aí ele aponta todos os mecanismos que foram criados ao longo dos anos, e isso aí é importante, porque dá para ter a noção dessa crescente que vai tendo, mas ele não apresenta quais são os problemas que as políticas públicas que eles avaliaram têm, e eles colocam uma série de padrão do que deve ser feito para melhorar essas políticas públicas. Né? E esses padrões eles são incorporados pelo governo, e eles não passam pelo debate no legislativo, né? Então, assim, eles acabam adentrando o nosso ordenamento jurídico, mas adentrando de uma maneira muito en passant, né? Sem ter uma legitimidade democrática. Basicamente é isso. Em termos, né, de metodologia utilizada, é hipotético-dedutiva, né? Porque, né, naquele conceito clássico lá do Karl Popper, enfim, não vou me delongar muito nisso. E a hipótese geral, né, são que as orientações estándares criadas por organismo internacional agem a partir de uma linguagem particularista. Né? O que é essa linguagem particularista? Né? São pequenos grupos que procuram procuram colocar no Estado seus interesses. E eles não estão preocupados com o bem público ou com
o interesse público, né? Eles estão lá defendendo seus interesses, seria essa linguagem particularista, né? O que implica uma racionalidade orientada a fins, né? Zweckrationalität, né? No sentido do Weber aqui, né? E por conta disso eles não conseguem obter os resultados satisfatórios para a questão social global, né? Quem trabalha muito bem com essa questão social global é o Andreas. Ai, meu Deus, esqueci o nome do autor. É um alemão. Andreas. Esqueci agora, mas enfim. Depois passa. E a estrutura básica aqui da pesquisa foi considerações preliminares, domesticando a globalização, globalizando o direito doméstico. Quer dizer, vemos as implicações da globalização no âmbito do nosso direito doméstico, né? A ciência jurídica na era do constitucionalismo pós-estatal, e aqui, constitucionalismo pós-estatal, eu não parto do pressuposto que nós estamos no constitucionalismo pós-estatal, né? E eu demonstro isso ao longo da investigação que eu fiz. Mas é como alguns teóricos já estão se colocando nesse sentido. A gente passou por uma era pós-estatal, que eu considero equivocada. Um exemplo é o Gunther Tobner, ele já trabalha nesse sentido. A estrutura administrativa global e os limites da governança pública em países periféricos, e uma análise crítica do relatório, né, de integridade, que aí basicamente eu faço um comparativo, porque como eu peguei um relatório de 2011, há um delay ali, né, há um lapso temporal, que eu consigo fazer uma boa análise da percepção que a OCDE diz que as pessoas vão ter das políticas públicas se forem seguidos seus padrões, né? Que é exatamente o que não acontece. Daria também para quem tem interesse, quem conhece sobre a análise crítica do discurso, daria para fazer uma boa discussão aí com o Fairclough. Enfim, considerações finais, estou encerrando, meu tempo já estourou. O direito brasileiro aí tem uma baixa reflexividade e, por conta disso, tende a ser colonizado por os sistemas sociais, a exemplo econômico. As linguagens particularistas prevalecem sobre a linguagem pública. Tem-se a necessidade de repensar a legitimidade a partir de um princípio geral de inclusão. Quer dizer, quando a gente pensa a legitimidade de uma norma jurídica, a gente tem que pensar ela a partir do momento que ela expande a vida e que ela coloca mais pessoas para participar da estrutura política administrativa do Estado, né? A partir do momento que ela exclui, você perde uma legitimidade democrática, né? Isso aí seria um grau superior de legitimidade, não seria a legitimidade na forma como é trabalhada comumente. A OCDE, ao criar padrões alheios a questões sociais que afetam o Brasil, acaba por reproduzir a desigualdade e favorecer interesses particularistas, especificamente no mercado global financeirizado. Mesmo a participação do Brasil na criação desses padrões, orientações e estándares, não garante a legitimidade, né? Faz-se imprescindível uma conexão entre local e global, né? E aí eu termino dizendo que é importantíssimo a gente construir parâmetros para um princípio geral de inclusão, né? Porque falar de um princípio geral de inclusão é muito, como eu posso dizer, tem uma densidade teórica muito pequena, né? Ele não está enriquecido de determinações. Então a gente precisa criar parâmetros para isso. Isso aí pode vir numa pesquisa futura, assim. Eu encerro por aqui, agradeço, espero que tenham conseguido entender mais ou menos aí o que eu estou desenvolvendo na pesquisa. Muito obrigado, Jackson, pelas suas importantes contribuições, sua pesquisa relevante. E vamos dar continuidade aqui com o direito humano à alimentação adequada e a gestão do PNAE, lembrando sempre o tempo de 10 a 15 minutos, observando a mãozinha. Quando eu levantar a mão é porque já passou 10 minutos, tá bom? E não vamos tentar passar dos 15 minutos, porque são muitos trabalhos e a gente ainda tem mais atividades ainda hoje. É com você, Roberto. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos e a todos. Queria dizer da satisfação de estar participando de um seminário internacional de tal grandeza, tá certo? Sou pedagogo, como o professor Igor colocou, e dizer da minha satisfação, viu, professor Igor, professor Flávio, de dizer que descobri no grupo de pesquisa da gente que vocês dois são da educação também, não só do direito, né? E aí
a gente se aproxima cada vez mais dos objetivos da gente. Enfim, estou fazendo o mestrado em Planejamento de Políticas Públicas na UES. Tive a grata satisfação nos corredores da gloriosa SMEC, né, professor Flávio? De conhecer o professor Flávio, isso, né? E eu gostei dele porque ele ficou instigando a gente, vamos participar, vamos lá, não sei o que e tal. Né? E aí eu fui na conversa dele, fiz a seleção para o grupo de pesquisa, agradecer de novo, fui aprovado no grupo de pesquisa, hoje eu componho o GTE, né? E tenho como o professor Flávio e o professor Igor como dois referentes. Meu professor Igor não tinha falado disso ainda não, mas assim como referencial teórico, vocês dois vão fazer parte da minha dissertação, né? Porque vocês dois têm contribuições muito boas para o meu projeto de pesquisa. Enfim, estou terminando a parte básica do mestrado, a última disciplina agora, a gente está concluindo com o professor Flávio, na verdade ontem, né, professor Flávio? E estou indo para a qualificação. Sou militante da segurança alimentar e nutricional. Aparentemente é uma política nova, mas ela vem de um contexto do Josué de Castro, né? Vou botar aqui, porque só aparece aqui do lado a Geografia da Fome, tá certo? É o meu referencial teórico básico, tá certo? Hoje eu sou secretário executivo do Conselho de Políticas Públicas e de Controle Social da Prefeitura de Fortaleza, que trabalha com segurança alimentar e nutricional. A gente tem 8 políticas, tá certo? De forma intersetorial: educação, saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico, juventude, cultura. Sempre eu esqueço de uma ou duas. Mas, enfim, são políticas intersetoriais, tá certo? E que contribuem para a consolidação do sistema nacional que esse presidente que está aí posto está tentando, já acabou a nível nacional, mas a gente está na resistência nos municípios e nos estados, a construção da política de segurança alimentar e nutricional. É um contexto que me motivou para o mestrado. Perceber, e aí não é de graça que eu falei sobre o professor Igor e com o professor Flávio, né, dos meus referenciais, como a professora Sofia Lecher, como a professora Heloísa Luque, né, que trabalham com gestão escolar. Acho que talvez muitas pessoas aqui as conheçam, né? Professora Josete, primeira reitora da nossa universidade estadual, né? De buscar professor Germano, professor Horácio, são pessoas também que fazem parte dessa trajetória e que me motivaram para estudar e fazer a relação entre PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa estruturante da segurança alimentar e nutricional no país. Ele atinge mais de 5 mil municípios, tá certo? Onde tem escola, tem PNAE, tá certo? O estado do Ceará tem uma experiência exitosa que eu estou estudando, que é a escolarização do processo de gestão escolar do programa, né? Por que isso? Por que essa motivação? No artigo 6º da Constituição, ele fala dos direitos sociais e fala do direito à alimentação como um direito social, tá certo? Para reforçar esse direito, a emenda constitucional número 64 reforça o direito inalienável o direito humano à alimentação adequada. Mais recentemente, alguns estudos, a professora Helena Selma, da UFC, a professora outros professores que daqui a pouco eu lembro, a Elza Braga, né?
a professora Elzinha, a Elza Braga também, que vem construindo isso, apesar de já ser aposentada, mas ela continua ainda nos meios de pesquisa, divulgando trabalho, escrevendo trabalho e tudo mais. E eu peguei esse pessoal que estava próximo de mim, no município, e fui pesquisar a ampliação desse direito. Daí a minha necessidade e o meu objetivo de ter participado da seleção do GTEA, para que a gente pudesse, para que eu pudesse aproximar o direito à alimentação adequada, que se tornou inalienável, né? E a educação, porque a educação é um dos eixos estruturantes da política nacional, né? E aí esse estudo vai contribuir para o meu trabalho enquanto profissional da educação e profissional da participação e do controle social, né? Então, a minha motivação é essa, de estudar um fenômeno dentro do Estado, dentro do sistema estadual de educação, inclusive, por exemplo, o professor Germano, a gente vai estudar uma escola que tem uma experiência exitosa que é dentro do Pirambu, tá certo? E que tem uma relação muito próxima do que a Constituição de 88 coloca como a Constituição cidadã. E a educação como tendo uma gestão democrática, né? E democrática no sentido de ampliar e consolidar os direitos, né? E aí não poderia ser diferente de uma escola em um local que o IDH é baixíssimo, que é lá no Pirambu, né? Não é muito diferente do Bom Jardim, aqui em Fortaleza, para quem não conhece, tá certo? Não é tão diferente. E tem indicadores baixíssimos. Indicadores de renda, indicadores de educação, indicadores de alto, nesse caso, de mortes, né, pelas facções, indicadores de tráfico de drogas altíssimos, né? Indicadores, assim, quando se tornam altos é porque levam para a desigualdade, e quando são baixos, confirmam essa desigualdade, né? Emprego e renda, né? E outras questões mais. E tem uma escola dentro do Pirambu, tá certo? Que tem uma experiência inovadora quanto à gestão escolar e a ampliação do direito à alimentação adequada e saudável, que é o Monsenhor Dom Hélio Campos, né? Para quem conhece. E aí, a minha proposta se resume a isso. Eu tenho vários referenciais teóricos, Graça Ruas, que trabalha com políticas públicas, né? Jamie Sanders, que fala sobre avaliação. Eu me sinto na obrigação de fazer uma avaliação do PNAE, uma avaliação da gestão. Então, é um teórico que eu estou me sentindo encantado quando ele fala sobre avaliação de programas e as possibilidades, né? E que está me dando outros horizontes, né? Tem também o Leonardo Seck, quando ele fala de políticas públicas, quando ele fala dos conceitos, quando ele faz pequenas análises e projeta essa análise nas práticas e vice-versa, né? E que está me dando um lastro interessante para a consolidação nesse primeiro momento, da qualificação da minha dissertação e depois para a defesa, né? Uma das propostas do meu escrito, da minha pesquisa, é repensar a gestão pública municipal, né? E a professora Graça Rua, ela coloca muito nisso, tá certo? E aí, já fechando, professor, eu já vi aqui a história dos 10 minutos, repensar a gestão pública municipal na possibilidade da consolidação da segurança alimentar e nutricional numa relação republicana, né? E aí vê Estado, municípios e União. Se bem que a União, nesse primeiro momento, ela não está me ajudando muito
se bem que pode ajudar, né? De forma reversa, mas não vem a me contribuir muito. Mas eu estou muito focado nos dois governos do Lula, no governo e meio da Dilma, tá certo? E tentando fazer relação com Josué de Castro para perceber esses avanços, né? E propor para o município de Fortaleza uma nova gestão do PENAI, né? E para fechar mesmo, né, o caso do tempo, a minha principal intenção é de ter uma escola pública de qualidade, qualidade social, qualidade efetiva, que garanta os direitos mínimos da segurança alimentar e nutricional, como está posto no artigo 6º e na emenda 64, e dizer que, apesar de ser 1946, 1942, Josué de Castro é tão vivo quanto antes, apesar de já ter nos deixado, tá certo? Então, era essas considerações que eu queria colocar para o grupo, tá certo? E agradecer e dizer que professor Igor, professor Flávio, estão fazendo parte do meu referencial teórico, nem se preocupem, viu? Obrigadão. Muito obrigado, Roberto. Sua pesquisa demonstra um elevado senso de propósito ético, né, para um tema tão urgente e, ao mesmo tempo, tão atávico, tão antigo e ainda buscando solução. Parabéns. Indo para a nossa próxima apresentação, João Pedro Pessoa Maia, com o trabalho Fim dos Lixões, apontamentos jurídicos e políticos sobre a concreção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, e enfindar com os lixões no Brasil. É com você, João. Boa tarde, professor Igor. Boa tarde, professor Igor. Tá dando... Pronto, eu finalizei aqui o retorno. Tá dando para ouvir direitinho? Pronto, obrigado, professor. Queria agradecer também ao professor Flávio, meu querido professor, que eu tive a oportunidade de conhecer no mestrado em Planejamento e Políticas Públicas, na UES. Pronto, mais uma vez, desligando aqui o retorno do som. E quero registrar a felicidade de estar tratando desse tema, sobre lixões. Eu que, quando ainda pré-adolescente, comecei um trabalho de conscientização ambiental voluntário. Foi com 13 anos de idade, a primeira vez que eu falei em público sobre o meio ambiente. Foi um trabalho de escola que virou o trabalho da minha vida. Eu vou agora partir para a apresentação e vou partilhar. Deixa eu só... Tá dando para... Pronto. Pessoal, tá dando para enxergar a apresentação? Está sim. Puder... Está sim, viu? Tá ótimo. Bom, pessoal, muito boa tarde, tá? Quero mais uma vez agradecer ao GT por todo o trabalho. É uma honra estar nesse seminário internacional de pesquisas transdisciplinares. O meu tema que eu vou tratar hoje são apontamentos jurídicos e políticos sobre o fim dos lixões no nosso país, o fim dos lixões no Brasil, tá? Nós tivemos, pessoal, o primeiro passo quando a gente vai tratar sobre esse tema, e é muito feliz porque o professor Flávio também é um entusiasta ambientalista, está sempre tratando de temas ligados à proteção ambiental, e isso é muito importante, é muito feliz a gente estar nessa discussão. Nós tivemos o advento da nova Constituição, trouxe o artigo 225, não é o único artigo que fala sobre meio ambiente na Constituição, mas ele é o corolário da proteção ambiental na nova ordem constitucional. As constituições passadas, quando elas falavam sobre meio ambiente, muitas das vezes, né, se a gente fizer uma análise bem breve, era uma análise de tratar o meio ambiente enquanto coisa, enquanto bem material, enquanto objeto para ser transacionado, vendido, o aspecto econômico, ou um viés extrativista, utilitarista do verde, né, e da fauna. Então, a Constituição de 88, ela trouxe uma visão diferente. Ela trouxe a visão da proteção ambiental. Ela trouxe a visão com base em agrupamentos e reuniões que já vinham acontecendo, né,
a reunião de Estocolmo, 72, enfim, né? Todo um olhar diferente do mundo como um todo, dessa questão tão importante que é a questão ambiental. E esses a gente pode falar que são os antecedentes históricos que levaram à promulgação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Falar de resíduo sólido já soa como algo diferente, porque num passado recente nós falávamos tão somente de lixo, e foi essa nova visão, enquanto política ambiental mundial, que foi incorporada, né, nesse marco histórico que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e ela foi muito festejada. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela trouxe severas inovações. Por exemplo, nós tivemos a questão da logística reversa. As empresas que outrora, né, produziam materiais e insumos para a economia, enfim, de todas as formas, né, elas agora passam a aderir também, a adentrar a cadeia produtiva. Elas são responsáveis também por aquilo que produzem, né? Então, isso aí fez com que, por exemplo, o lixo eletrônico tornasse responsabilidade daquelas empresas que produzem, questão de pilhas, baterias, etc. Então, foi uma inovação fantástica que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos trouxe. Nós tivemos também o fortalecimento dos SGA, né, o Sistema de Gestão Ambiental, passou a ser incorporado e vivido pelas empresas de uma maneira mais adequada, né? Não só as empresas, não só entes privados, mas também entes públicos passaram a ter práticas e gestões ambientais vistas de uma forma mais atenta, né? E o coração desse trabalho, que é a questão do fim dos lixões. Eu trouxe aqui, só para a gente ver a literalidade do artigo, que é muito interessante, do artigo 15, do inciso 5º da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que fala exatamente sobre o fim dos lixões. E ele coloca: a União elaborará, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo determinado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos, tendo um conteúdo mínimo. Isso é muito bacana que eles colocam. Metas para eliminação e recuperação de lixões associados à inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis. Ou seja, é a tradução mais autêntica na própria lei daquilo que a gente chama de sustentabilidade. Esse tripé que nós podemos equacionar entre social, econômico e ambiental. Então, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ela é imprescindível por isso. E alguém poderia perguntar e se questionar: João Pedro, mas por que os lixões eles são tão urgentes de serem acabados? Nós não temos outras prioridades enquanto política pública? Vamos pensar, por exemplo, a questão da segurança e tudo mais. Olha, essas questões são imprescindíveis, de fato, para o Estado. Mas quando a gente fala de lixão, a gente precisa entender, e aqui são os apontamentos que a gente pode trazer, quando a gente fala de lixão, a gente está falando de, por exemplo, saúde pública. Nós estamos falando de poluição atmosférica, que deriva desses espaços. Nós estamos falando de poluição da água, que também acontecem dos efluentes que, porventura, lidam com esses materiais, também são depositados materiais orgânicos. Isso aqui é uma bagunça. Tá? Se eu for falar de uma forma mais popular, né? Lixão é isso, é essa aglomeração de resíduos, tanto de materiais orgânicos e inorgânicos, mas que causam todos esses problemas. A gente fala também de poluição do solo. A acumulação desses materiais causa, por exemplo, o tal do chorume, que é um líquido viscoso extremamente prejudicial à saúde. Então, sobre esse aspecto de qualidade de vida, de saúde, é imprescindível que a gente acabe com todos eles o mais rápido possível, né? Então, e aí é que surge essa necessidade. E aí vem a pergunta: será que nós estamos no início do fim? Bom, a meta inicial da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e o trabalho vem justamente para enfocar essa urgência, é que, na lei, a meta inicial é que os municípios todos do Brasil, os mais de 5 mil, acabassem com todos eles até 2014. Né? Até 2014. Nós já estamos aí 6 anos após a promulgação dessa lei, até o passar dessa meta, né? A lei é de 2010. Então, a gente está 10 anos nela, a gente não conseguiu acabar com os lixões, com o marco regulatório do saneamento básico. Novos prazos surgiram, tá? Eu até elenquei aqui na apresentação. Em agosto de 2021, termina o prazo para que todas as capitais e cidades das regiões resolvam o problema. Depois delas, municípios com mais de 100 mil habitantes, agosto do ano seguinte.
2023, municípios entre 50 e 100 mil habitantes. 2024, para aqueles municípios com 50 mil habitantes. A ideia é equacionar, de fato, a capacidade do município em conseguir fazer com que isso aconteça na prática, tá? Porque, obviamente, isso requer um custo elevado para os cofres públicos. Qual é a grande questão que nós estamos lidando? E isso que é urgente nesse exato momento, tá? Nesse 12 de dezembro de 2020. É que os municípios têm até o final do ano para apresentarem soluções, planejamentos de como vão colocar isso na prática, tá, pessoal? Eu tive o cuidado de colocar aqui, foi uma petição pública, que inclusive continua aberta no change.org, do lixão do Amanari, aqui do Ceará. Né? Essa imagem, vou só botar aqui um pouco, essa aqui é do Jardim Gramacho, tá? O Jardim Gramacho já foi desativado, ele funcionou entre 76 e foi desativado em 2012, foi o maior lixão da América Latina, inclusive esteve lá em um documentário muito interessante, O Lixo Extraordinário, que é protagonizado pelo Vic Muniz, um artista plástico extremamente renomado. Mas vejam, pessoal, como isso é próximo da gente, como isso é urgente. O Amanari é um distrito que é um distrito de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, tá? Eu, inclusive, moro em Itapebus-Sul, né? Todo final de semana estou por lá, e é muito danoso perceber os malefícios que isso causa à nossa saúde, a urgência que essas questões têm, e o que é mais emblemático quando a gente fala sobre isso. E aqui, já encaminhando para o final da apresentação, eu trouxe um fragmento de uma fala do professor da USP, professor Ronan, em que ele diz: a gente vê uma falta... aqui eu grifei, tá? São grifos nossos. A gente vê uma falta de comprometimento, porque a lei existe e estabelece todas essas ordens de prioridades. Ou seja, nós precisamos, e eu falo principalmente enquanto pesquisadores, enquanto membros da universidade, da academia, nós precisamos trazer à tona a necessidade da gente tratar desses temas, para cutucar os gestores, para cutucar os administradores. Nós vivemos o fim de eleições municipais, agora, né, enfim, vereadores, vice-prefeitos e prefeitos serão diplomados agora no próximo dia 18, aqui no Ceará, e se eles não tiverem isso como meta, acabar com os lixões, nós vamos ter um novo adiamento de prazo e, mais uma vez, é a minha saúde, é a sua saúde, é a saúde das pessoas que nós amamos que vai estar sendo prejudicada com isso. Como ele até diz, o marco não muda nada disso. O que vai mudar é o nosso comprometimento. E o que eu peço, né, e aí já concluo o meu trabalho, é que a gente consiga olhar para o futuro. A gente consiga olhar para o futuro e para além de tão somente, né, apontar esses problemas, que a gente também cutuque com esses problemas quem tem a capacidade de resolvê-los. Essa imagem é emblemática, porque mostra o fechamento do aterro lá do Jardim Gramacho, né? O Tião Santos, que é fenomenal. Até recomendo que assistam o Lixo Extraordinário, que é um documentário belíssimo de 2010. O Tião, ele é um dos trabalhadores do Jardim Gramacho, e ele, é curiosa a história dele, porque o Tião, ele recolhia livros e fez uma biblioteca para as pessoas, né? Enfim, os moradores, os trabalhadores e tudo mais. E isso é olhar para o futuro, isso é sustentabilidade, é entender que existe um mundo que vai ficar para os nossos filhos, um mundo que vai ficar para os nossos netos, e é esse mundo que a gente precisa construir, defender e preservar agora. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelas apresentações, pelo momento. Desejo a todos um excelente final de semana e até breve. Muito obrigado. Nós que agradecemos, João Pedro, parabéns pela pesquisa que está tão repleta de propósito ético e tão estratégica para o desenvolvimento sustentável, né? São temáticas que são inadiáveis, são condição sine qua non para a sobrevivência da humanidade. Bom, muito meus parabéns, e também porque você foi tocado desde cedo, né? Desde adolescente, rapazinho, por um tema tão nobre. Parabéns. A próxima temática, ela vai ser conduzida
por Mariana de Lima Simões, da UES, e o tema do seu trabalho é Inteligência Artificial aplicada em prol da elaboração de decisões judiciais sobre os limites estabelecidos pela Resolução número 332/220 do CNJ. Com você, Mariana. Boa tarde. O som está bom? Eu devo me aproximar mais? Está sim. Tá excelente, Mariana. Ótimo. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar os colegas que me antecederam e também agradecer a oportunidade de participar aos dois organizadores, ao professor Flávio, ao professor Igor. O professor Flávio eu já conhecia desde a graduação, foi na UFC, ele quem deu as boas-vindas no primeiro semestre, em 2003. E agora, nesse novo desafio, que é o mestrado, no início desse novo desafio, nós nos reencontramos. Esse tema, acerca do qual eu vou falar, a relevância dele é até uma metalinguagem falar sobre essa relevância, porque se não fosse esse desenvolvimento tecnológico tão premente que nós presenciamos, nem estaríamos reunidos aqui, por meio dessa conferência, dessa videoconferência. E utilizar os meios, a evolução científica, e o professor Flávio muito bem explora isso num dos livros que nós estudamos na disciplina dele, que é o Desafios da Ética, para esse desenvolvimento tecnológico, ele bem nos faz pensar que o desenvolvimento tecnológico tem que ter seus limites e tem que, principalmente, ter em vista atender ao bem coletivo, ao bem dos seres humanos. E é por isso que você não deve pensar no desenvolvimento desmedido, sem avaliar as consequências. É uma pesquisa bibliográfica, cujo referencial teórico, por enquanto, é o professor Jordi Neva, que é um professor espanhol, e essa temática foi bem explorada ontem num painel muito interessante, onde a doutora Jovino, o doutor Vasco falaram muito bem sobre o tema, ideias com as quais eu concordo, e indo direto ao tema, para que nós não percamos mais tempo. A relevância desse tema, como eu disse, é em virtude da atualidade de nós utilizarmos os meios que nos são possíveis, que nos estão disponíveis, para que nós deixemos a vida dos jurisdicionados, as nossas vidas e também a dos profissionais do direito melhores, mais fáceis de serem conduzidas no sentido de imprimir, de possibilitar que haja maior celeridade no trâmite processual, sem que haja, logicamente, e aí vem o limite ético, a perda da qualidade das decisões. E essa necessidade, numa sociedade onde a nossa tradição estimula bastante a judicialização, você enquanto profissional, enquanto advogado, quando conversa com o cliente, e o mostra que nem sempre você pode prever até que ponto, quanto tempo, em quantos meses, em quantos anos uma ação chegará ao fim. Muitos pensam que isso é uma atividade que não é inerente ao direito, não é uma atividade jurídica, porque existe uma crença que a justiça, que o processo em si é a forma seria a única ou a melhor forma de pacificação social, apesar de o Código de Processo Civil vigente de 2015 estimular a pacificação extrajudicial dos conflitos. Pois bem, no início, quando ainda era estagiária, os autos processuais eram todos ainda físicos, e nós, que quando éramos incumbidos de fazermos as cargas, e víamos nas notificações, nas intimações, datas de processos que já tinham 10, 20 anos, nós até brincávamos, eu digo nós, os estagiários e eu, acerca de quantos volumes teriam aquele processo. E quando veio
a Lei 11.419 de 2006, que precedeu o processo eletrônico, já anunciou uma grande mudança no nosso cenário. E sim, o advento do processo eletrônico, apesar de não ser perfeito e do momento em que foi instituído até hoje, ainda existirem vários percalços, foi uma grande evolução, porque, veja, advogados instalados, com escritórios instalados aqui, por exemplo, em Fortaleza, quando tinham intimações de processos que tramitavam no interior, precisavam viajar ou de alguma forma entrar em contato com algum escritório do interior que pudesse fazer essa carga. Então, as possibilidades eram muito restritas, e agora você pode fazer a tramitação do seu processo, o acompanhamento dele de qualquer lugar do mundo. E, melhor ainda, esse desenvolvimento despontou de uma forma mais acelerada em virtude dessa pandemia, onde acabaram se tornando muito corriqueiras as audiências por videoconferência. E neste cenário em que a utilização da tecnologia da informação para ajudar nesse trâmite é incontrovérsia com relação às atividades meio, a automatização de rotinas internas das secretarias, busca de jurisprudência, o que nos faz temer, o que nos faz pensar é acerca dos limites desta utilização da tecnologia da informação, em especial da inteligência artificial, para a construção de decisões judiciais. O questionamento que paira sobre as nossas mentes quando essa ideia nos chega e isso não vai prejudicar o contraditório e a ampla defesa, isso não vai prejudicar a análise da fundamentação, dos fatos e do direito de forma individualizada? E essa é uma preocupação muito justa. E pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça, incumbido da competência prevista no artigo 196 do Código de Processo Civil, que por meio dele estabelece-se que é o Conselho Nacional de Justiça o responsável por verificar, por normatizar a inovação tecnológica no Poder Judiciário, teve uma boa iniciativa. E, primeiramente, ano passado, houve a publicação da Portaria 25/2019, por meio da qual criou-se um laboratório de desenvolvimento de processos eletrônicos, e essa portaria adveio de um convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Rondônia. Para quê? Para que uma plataforma chamada Sinapse fosse criada e desenvolvida para que nela fossem centralizadas soluções de inteligência artificial que pudessem ser compartilhadas por todos os tribunais do país. E agora, recentemente, em agosto, adveio a resolução do Conselho Nacional de Justiça, de número 332, por meio da qual houve a regulamentação específica acerca das decisões judiciais. E o que ela regulamenta que dá uma certa tranquilidade para nós, operadores do direito? Dentre seus artigos, e eu enumero os principais, artigo 7º, parágrafo 1º e 2º, 17, inciso 2, 18, e alguns outros, que as decisões judiciais não serão, o Conselho Nacional de Justiça prevê que não devem ser tidas como sacramentadas simplesmente pela própria inteligência artificial. Ela vai ser um recurso, ela deve ser utilizada como forma de subsídio, de facilitação de agilização do trabalho do juiz, mas ele não vai ser obrigado a segui-la. E o desenvolvimento dessa inteligência artificial, que é contínuo, não é um aplicativo que está pronto e acabado, ele é retroalimentado, porque à medida em que as decisões são proferidas, elas se tornam também parâmetro para as próximas decisões. Essa resolução do Conselho Nacional de Justiça é bem interessante, porque prevê, para evitar
distorções, para evitar o que nós vemos, principalmente em exemplos vindos do exterior, que a inteligência artificial chega a ser racista, porque humanos que a alimentaram tinham características racistas e deixaram registradas nelas. Para que isso não aconteça aqui, esta resolução prevê que as equipes que devem desenvolvê-la, que devem sistematizá-la, essas equipes devem ser bastante miscigenadas, tanto quanto a gênero, raça, etnia, para evitar esse tipo de distorção. E que antes de qualquer uma dessas soluções de inteligência artificial se tornarem, de fato, produtos a serem utilizados por cada um dos tribunais, eles devem, a resolução usa o verbo dever, obrigatoriamente esses tribunais devem submetê-la a uma análise prévia do Conselho Nacional de Justiça. E, durante a utilização destas ferramentas, se forem identificadas falhas, algo que causa uma contrariedade ao espírito da resolução, ético da resolução, elas estarão passíveis a serem simplesmente descontinuadas. Então, essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça me parece bastante salutar. É claro que o tempo vai nos dizer quais são as falhas, quais são as omissões que a inquinam, mas, assim, a iniciativa me parece muito benéfica, sobretudo quando nós pensamos que, de acordo com Justiça em Números, agora de 2020, nós temos 71,1 milhões de ações em trâmite no país. Então, a intenção, claro, é que esse número diminua, mas que a qualidade das decisões não perca, não sofra prejuízos. Então, era essa a minha fala, eu espero ter contribuído, e eu agradeço muito. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Nós que agradecemos um tema tão relevante, tão urgente, tão desafiador esse que você nos trouxe, né? Me lembrou também do filósofo Hans Jonas, que sempre vai abordar a questão desse risco ético da tecnologia, que ela não pode ser uma promessa, ela é sempre um acessório seguindo o principal. O principal é o ser humano, a tecnologia ela deve apoiar. Eu acho que o seu trabalho ele está completamente assim, afinado com a aura do GETEA e também com nossos tempos odiernos. Parabéns, muita relevância na sua pesquisa. Boa sorte. O próximo trabalho é de Nara Rejane Gonçalves, nossa integrante do GETEA, que também tem ajudado muito aqui no seminário, e é intitulado A Centralidade da Atuação do Setor Jurídico junto aos Conselhos Tutelares e as Demandas de Crianças e Adolescentes de Fortaleza. A fala é sua, Nara. Boa tarde, professor Igor, professor Flávio e todos os presentes aqui nessa sala. Eu agradeço o espaço para a apresentação desse trabalho oral e estou muito feliz em fazer parte do GETEA, um grupo de pesquisa que tenho aprendido bastante e com certeza continuarei aprendendo. No passo aí dos nossos coordenadores do grupo, o professor Igor e o professor Flávio, só tenho a agradecer aqui essa oportunidade. Eu vou tentar aqui começar a apresentar os slides que eu fiz sobre esse trabalho. Só um minuto. Professor Igor, eu acho que eu não estou conseguindo aqui. O meu PowerPoint está aberto. Eu vou aqui para apresentar agora, coloco em tela inteira, mas sai essa mesma tela que eu estou vendo aqui no meu PC, com os integrantes da sala. Mas se você mudar para uma outra tela, pode ser que se você compartilhou a tela inteira, se você for para o PowerPoint, aí ele deve ficar
Mas, na verdade, nem foi acionado nada. Faz assim, me passa o slide no grupo, que eu baixo aqui agora e já apresento. Professor, inclusive, já está no grupo. O senhor quer que eu replique? Tá. Tá, Tá lá então, no nosso grupo. Tá onde? É a centralidade da atuação, né? Aqui. Isso aí. Eu acho que... O meu PowerPoint aqui já está aberto, mas aí quando eu venho aqui para o Meet, apresentar a tela inteira, não aparece. Tudo bem. Eu vou habilitar aqui agora e vou apresentar. Pronto. Obrigada, professor Igor. De nada. Esse trabalho, como o professor Igor já falou, ele está intitulado como a centralidade da atuação do setor jurídico junto aos conselhos tutelares e às demandas de crianças e adolescentes de Fortaleza. Esse trabalho, ele é o tema da minha dissertação do mestrado, e na UES eu sou aluna do mestrado em Planejamento e Políticas Públicas, e nós já estamos na reta final. Inclusive, um colega meu apresentou o trabalho anteriormente, o Roberto Sérgio, e o que eu vou apresentar aqui são apenas umas pinceladas do meu relatório de qualificação. Eu vou apresentar os slides até a metodologia, mas só que, na verdade, eu já estou finalizando de fato a questão, mas como ainda não passou totalmente pelo crivo da minha orientadora, então eu preferi não colocar aqui. A pergunta norteadora sobre esse trabalho é essa que está aí. Qual o impacto da ausência de um advogado no cotidiano dos conselhos tutelares de Fortaleza? Então, o tema é esse, e nós tentaremos compreender a importância da atuação de um advogado no cotidiano dos conselhos tutelares de Fortaleza. Isso porque, na minha especialização, que eu fiz em 2008, ela também tratou desse tema, conselho tutelar. E foi também um estudo de caso, mas foi na cidade de Picos, Piauí. Eu estudei o conselho tutelar de lá, então, daí porque eu continuei com essa temática, porque eu acho bastante interessante, e queria fazer esse estudo de caso já aqui na cidade de Fortaleza. Professor, o senhor pode passar o próximo slide? Pronto. Aqui, na justificativa, eu começo por conceituar, né, colocar o conceito que tem na Constituição Federal a respeito do Conselho Tutelar, como órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Então, para ficar bem claro que é a incumbência do Conselho Tutelar esse zelo pelo bem-estar desse público. Eu fiz um tópico falando sobre a idade, porque no ECA, que é a Lei 8.069 de 90, ela prevê que criança é aquele ser humano que está na faixa etária até os 12 anos de idade, e adolescente entre 12 aos 18 anos. Mas, pela Organização das Nações Unidas, não é como o ECA prevê. Lá se prevê que é a faixa etária entre 15 a 24 anos, e ele intitula de juventude, ele não usa apenas os termos criança e adolescente. A Organização Mundial da Saúde também, ela repete essa mesma faixa etária para esse mesmo público. Então, eu coloquei isso porque, às vezes, se prender a uma faixa etária, pode criar algum viés numa política pública voltada a esse tipo de juventude. Então,
seria, e só para colocar aqui, também foi feito um estudo, eu vi que essa divergência existe tanto nesse âmbito internacional, como eu estou colocando aqui, tratando da ONU e da OMS, mas também em vários países. Cada país ele adota a faixa etária que ele considera ser juventude, ou criança e adolescente. Então tem que ser muito atento a isso para não criar um viés numa política pública que seja criada para beneficiar esse público. E aí, em seguida, eu falo da importância do advogado, porque é a pessoa que está para tutelar quaisquer direitos em relação a, seja que público for, né? Uma vez violado o direito das pessoas, a gente tem que procurar um causídico que vá nos auxiliar caso isto seja levado ao judiciário. E no caso das crianças e adolescentes, no caso principalmente do Conselho Tutelar, eu verifico que a Constituição ela fala do Conselho, da equipe que compõe, mas não existe nenhuma vinculação que diga, não existe nenhum texto que diga que tem que ter um advogado nessa equipe. Então, daí a justificativa para essa pesquisa que eu me proponho a realizar, e vou seguir aqui com esse tema. Aqui eu faço um breve relato assim, da história, do que aconteceu no Brasil. Esse ano, o ECA completou 30 anos de existência. Então, várias instituições celebraram essa data, e claro, além de ficarmos felizes com esse marco, mas também observando o que é que ainda precisa ser feito, né, para melhorar essa política pública de atendimento às crianças brasileiras. Então, no Brasil, em 1927, havia o Código de Menores, que ele previa as crianças e a juventude como um todo como objeto de direito. E aí, depois, com a abertura da democratização no país, na década de 80, e veio a Constituinte em 1988, o ECA, posteriormente, em 1990, isso fez com que houvesse uma mudança de paradigma. Então, a criança passou a ser tratada como sujeito de direito, e não mais como objeto de direito. Logo, o ECA veio para contextualizar essa doutrina de proteção integral. Então, essa rede estruturada, protetiva, à juventude, se faz pela atuação dos órgãos internacionais. Então, eu fui buscar na literatura algum aparato que tivesse uma documentação que fosse anterior, claro, aqui foi gerada aqui no Brasil. Então, encontrei essa legislação tanto a nível da Organização Internacional do Trabalho, na ONU, e aqui a nível nacional, isso é feito pelos Ministérios Públicos dos Estados, Poder Judiciário, sociedade civil organizada, movimentos de pastorais, as igrejas, ONGs, e, sobretudo, o Conselho Tutelar, que é o nosso objeto aqui de estudo. A nível federal, isso se faz através do CONANDA e estadual pelo CONDECA. Aqui nesse outro tópico, eu menciono essa pesquisa aqui de 2008, que foi a pesquisa que relatou o meu estudo lá no Piauí. E, estranhamente, agora já em 2019, no ano passado, eu li um trabalho de uma autora que fez uma pesquisa muito parecida no interior também do Nordeste, na cidade de Apodi, Rio Grande do Norte. Então, o que eu percebo é que os problemas persistem, infelizmente. São sempre da mesma ordem, ou ordem econômico-financeira, ou então realmente de recursos humanos, que é até relacionada à minha pesquisa aqui. O que é que precisa ser feito, qual é a estrutura que se dá àquela equipe que está no Conselho Tutelar para dar um aparato maior a essas crianças. Então, eu vi que existem falhas no direcionamento e organização interna, né, dessa equipe interprofissional, foi o que eu vi nessas pesquisas, tanto na que eu fiz como as que eu tenho lido, e até porque dentro do ECA não existe uma vinculação, como eu já até pontuei, né?
não tem nenhum artigo na lei que diga quais são os que precisa existir um advogado nessa equipe interdisciplinar. Então, isso vai ser mudado através de uma política pública voltada para essa correção. Professor, o senhor pode passar o próximo slide? Então, é nesse sentido, né, dessa contribuição que o estudo nessa temática pode dar, né, para investigar o problema nessa área, e que o final dessa pesquisa, dependendo do que a gente possa apurar com os resultados, e isso possa dar uma ideia de uma formulação de uma política pública. Isso mais, sobretudo, aqui, né, na comarca de Fortaleza, que é o Conselho Tutelar estudado. No próximo slide. Aí aqui eu já trato aqui da metodologia, que ela se insere nessa área de ciências sociais aplicadas, conforme a classificação do CNPq, e que tem como foco central a análise sobre a importância da atuação do advogado no cotidiano dos conselhos tutelares de Fortaleza. Então, a natureza da pesquisa é aplicada porque tem o objetivo de gerar conhecimento com vistas à aplicação numa situação específica. E também se trata de uma pesquisa exploratória, porque é uma pesquisa que está na fase preliminar e objetiva conquistar maior familiaridade com o problema, ou seja, não é uma pesquisa que eu estou fazendo para querer resolver um problema já em si. Nós vamos estudar aquilo e tentar colher o máximo de informações possíveis, para no final ter uma conclusão. Também ela é classificada como qualitativa porque analisa fenômenos, atribuindo significados que não se analisarão quantitativamente. Quando se faz o estado da questão, que essa parte da pesquisa que eu não trouxe aqui, mas que já está quase concluída, a gente faz um apanhado de todos os trabalhos que existem nas bases de dados brasileiras, tanto na base da CAPES, como na base da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Então, só para fazer aqui um breve comentário dessa parte que eu não trouxe em slide, eu apurei, conforme os 5 descritores que eu utilizei, com base nas minhas perguntas da minha pesquisa, que eu selecionei 205 trabalhos, que eram os que se aproximavam um pouco em relação aos descritores que eu utilizei nesses bancos de dados. Mas foram 178 trabalhos da CAPES e 27 da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, no total de 205 trabalhos. Porém, eu só selecionei 3 deles, que eram os que ainda se aproximavam um pouco desse meu estudo, porque, na verdade, o que eu quero pesquisar, eu não encontrei nenhum que aborde essa temática, não é nem a temática, mas o problema central da minha pesquisa. Então, são esses 3 trabalhos que eu selecionei para ler, foram 2 dissertações e um artigo, e vai ser em cima disso, mas o que eu posso dizer é que vem sempre na mesma linha de problemas a serem sanados nessas equipes interdisciplinares dos conselhos tutelares, que os conselheiros, por exemplo, eles reclamam de não haver uma formação continuada para que eles possam prestar um melhor atendimento àquelas famílias que chegam precisando de um auxílio dentro do conselho tutelar. E recursos financeiros e materiais, isso aí é de praxe também, haver necessidade de um maior aporte do município, né, já que é o município que fornece os recursos para o Conselho Tutelar a nível municipal. Então, já quase finalizando aqui a minha apresentação, para o alcance dos objetivos propostos, realizaremos a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e uma pesquisa de campo. Naqueles utilizaremos livros, artigos e revistas, publicações digitais, que é na pesquisa bibliográfica, foi isso que eu fiz. E na pesquisa de campo é a entrevista. Essa entrevista eu ainda não apliquei. O formulário, o questionário já está pronto, com perguntas abertas e fechadas, e ainda vou aplicar.
Essa crise sanitária que nós estamos passando, dessa Covid, ela, de fato, impediu que muitos de nossos pesquisadores, colegas, né, do mestrado, aplicassem suas pesquisas de campo. E a minha foi uma delas. Eu ainda não pude fazer isso, mas já previ e até coloquei aqui na minha metodologia, não está aqui, mas já descrevi tudo, vai ser aplicada de forma virtual para poder viabilizar esse tipo de estudo de campo. Tem outro slide, professor? Eu não estou controlando o meu tempo. Não sei se eu já extrapolei meu tempo. Aí é o que eu coloco, que o universo da pesquisa, da amostra, será composto por pessoas que tiveram experiências práticas com o assunto, os conselheiros tutelares. Em Fortaleza existem 8 conselhos tutelares, mas existem pesquisas que já apontaram que há necessidade de ter no mínimo 20 conselhos tutelares em Fortaleza. Então, a minha amostra será em 4 desses 8 conselhos tutelares, na medida em que houver disponibilidade dos conselheiros me atenderem, certo? E a análise de dados, em relação a essa análise de dados, uma vez colhida, que eu ainda não colhi, em relação à pesquisa de campo, eu já relatei que vai haver análise de conteúdo, certo? Para análise utilizaremos a análise analítica de conteúdo de Bardan para os documentos escritos e a análise de discurso de Minayo quando for pegar os dados já da pesquisa empírica. E aqui eu coloquei uma parte até do livro do Gil, que é um livro muito utilizado, né, na metodologia científica, quando ele fala que os estudos de caso, como é o caso dessa pesquisa que eu estou fazendo, eles requerem a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados para garantir a profundidade necessária ao estudo e à inserção do caso em seu contexto. Mediante procedimentos diversos é que se torna possível a triangulação, que se contribui para obter a corroboração do fato ou do fenômeno. Então, a triangulação vai consistir nisso. Eu vou juntar a análise de dados, dos dados que vão ser colhidos pelo estudo bibliográfico, e também vou pegar os dados colhidos na pesquisa empírica, que é a pesquisa de campo, quando eu for entrevistar os conselheiros tutelares. Então, essa triangulação eu optei para tentar ver a menor falha no resultado desses dados, porque eu pegando os dados bibliográficos e fazendo uma conferência com a pesquisa de campo, então é para ter uma quantidade ínfima ou quase nada de erro em relação aos resultados quando eu for fazer as considerações e a análise final, o tratamento desses dados. Então, como o intuito dessa pesquisa é compreender o impacto da ausência de um advogado na equipe interdisciplinar do Conselho Tutelar na comarca de Fortaleza, pretendemos, portanto, analisar quais demandas jurídicas chegam ao advogado da FUNCI. A FUNCI aqui se trata da Fundação Casa, que é o órgão que ele centraliza toda a atuação dos conselhos tutelares de Fortaleza. É a FUNCI que gere os recursos orçamentários, todas as demandas que os conselhos precisam, eles são encaminhados à FUNCI, inclusive as demandas jurídicas, que nós já sabemos que congregam 2 advogados apenas para todas as demandas dos conselhos de tutelares de Fortaleza, o que eu acho que é pouco, não sei, nós vamos apurar nessa pesquisa. Então, é por isso que eu acho, vamos analisar, vamos pesquisar, mas que a presença de um advogado num conselho tutelar, eu acho que vai beneficiar em muito essa juventude que procura o auxílio desses conselheiros quando tem seus direitos violados. Então, meu relato de pesquisa, minha comunicação oral é essa. Eu agradeço mais uma vez o espaço do GTEA e agradeço nas pessoas do professor Igor e do professor Flávio. E
Também agradeço a presença de todos vocês aqui, que estão nos prestigiando. Um abraço também, Alessandra. Foi muito bom rever você. Obrigada. Obrigado, Nara. Sua pesquisa está muito bem construída, você deve estar muito bem orientada, né? E ela tem também um propósito muito significativo, uma contribuição que você vai dar para a sociedade de uma maneira muito pragmática. Recomendo, se você não tiver programa para avaliar bem a parte do análise de conteúdo de Bardan, eu vi que seus referenciais são muito bons, Minayo, Gil, Bardan, né, etc. Mas tem o Iramutec e tem o Evoque, para você mexer com evocações livres, provavelmente você vai trabalhar. E eu não sei se você vai mexer com representações sociais, né, de Moscovici, mas é uma teoria muito boa para analisar as crenças, ideias, valores que orbitam no imaginário popular das pessoas e que são usadas para identificar, reconhecer e entender fenômenos sociais, que eu acho que agregaria valor. Mas isso você conversa com sua orientadora, depois eu posso passar esses nomes com mais calma, porque você é da casa, então a gente não perde o contato, tá certo? Mas sua pesquisa está de parabéns pelo propósito e pela estruturação. Eu sempre digo que uma pesquisa é como um corpo humano. A cabeça é a ideia, o objetivo, a criatividade. O corpo é referencial teórico. Um referencial teórico ruim é como um corpo que tem uma coluna ao tronco, né? Cifose, lordose, às vezes é torto. Se o cara escolhe mal o seu referencial, já chega andando torto, esse corpo. Não é o seu caso. E os braços e as pernas que dão o alcance do trabalho científico é a metodologia. Não adianta também ter uma ótima cabeça, um ótimo tronco, se os braços e as pernas forem curtinhos, eles não permitirem sua pesquisa andar. E é onde as pessoas mais pecam é no método, porque ela não consegue, às vezes, implementar na prática o que ela tem como ideário, né, e propósito, né, que está na cabeça do corpo. Então, a sua pesquisa está bem estruturada, mas não existe nada perfeito, sempre a gente pode melhorar um pouquinho mais, e aí a gente pode depois conversar na sequência, mas, antemão, parabéns, já como está, vai ser muito bem, um contributo importante. Muito obrigada, professor Igor. Professor Igor e Nara e demais. Posso falar, Igor? Você pode, à vontade, professor. Não, eu quero dizer que vou começar de trás para frente, né? Os últimos serão os primeiros. Falar aqui da Nara, da pesquisa dela, eu concordo integralmente com o Igor, achei muito bem, até botei um comentário aí no chat, né? Achei muito bem desenhada a sua metodologia, né? Bem construída. A proposta de pesquisa nessa segunda versão, porque nós tivemos a oportunidade de ver a primeira, né? Está bem melhor, né? Acho que agregou bem, você soube aproveitar bem as indicações, não só da sua orientadora, como também do professor Igor, e a pesquisa vai melhorar cada vez mais, porque a ideia é essa, né? A gente burilando, né? Como um diamante bruto. Às vezes o tema é muito bom, mas ainda precisa daquela lapidação, né? E essa lapidação tem sido feita aí. Achei muito interessante você resolver trabalhar com análise do discurso, né? As ideias do Igor, de você se valer desses softwares, é importante porque vai lhe poupar um tempo doido o uso de softwares que hoje lidam com análise de discurso, né? A UES tem alguns deles, né, que já são utilizados, você pode depois procurar o Horácio, pode até ver se esses que o Igor indicou, a UES tem a licença deles, já utiliza, né? Porque aí você não vai ter que fazer pagamento, né, de software. Já até anotei aqui, professor, o nome. Pronto, pois procure a professora Andréia Luz, que é coordenadora também do mestrado lá, faz parte do colegiado, e ela pode lhe dizer qual laboratório e onde é que você pode obter esses softwares ou utilizar esses softwares para a sua pesquisa, viu? De análise de discurso. Com relação ao trabalho da nossa amiga Mariana, eu achei muito bom, dialogou bem e se encaixou bem nos temas do evento desse ano do GT, né? Essa inteligência artificial, e ela se ocupa de analisar a resolução que traz exatamente a preocupação com o viés, né? Evitar o viés decisório, evitar que a inteligência artificial reproduza os preconceitos que uma decisão humana reproduziria, né?
e aí trazer aí a participação plural, de minorias inclusive, e que haja uma representação dessas minorias na configuração desse desenho das inteligências artificiais, né, que haja um banco de dados onde os projetos de inteligência artificial sejam cadastrados. Está tudo lá na resolução 332. Quem pesquisa esse tema de IA no judiciário precisa ler essa resolução e conhecer, porque não deixa nada a dever do que há de melhor nos protocolos da União Europeia e de outros países que já estão lidando com essa questão da inteligência artificial no judiciário, né? O João Pedro Pessoa também traz um tema muito afinado com o GTEIA, né? A questão ambiental. O Igor abordou muito bem o tema dele aí também, né? A ligação que há com Hans Jonas, que é um dos primeiros grandes pensadores que a gente se dedicou a estudar detidamente no GTEIA. Fizemos um ciclo anual inteiro de estudo do princípio de responsabilidade, né? Então, esse trabalho dos lixões não pode deixar de dialogar com pensadores como Michel Serres, Hans Jonas, né? E outros tantos que tratam do que a gente pode chamar de contrato natural, né? Avançando um pouco para além do mero contrato social, né? Esse tema do Roberto Sérgio também achei muito pertinente, muito interessante, do direito humano à alimentação. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para publicar, né, Roberto? Trabalho juntos aí que nós vamos fazer, se Deus quiser, até o próximo ano a gente está submetendo aí a uma revista A1. O trabalho do Roberto tem grande potencial, inclusive de ser uma pesquisa inédita. A gente tem conversado sobre isso, trocado algumas ideias, e a gente vai avançar nesse sentido. Antes mesmo da tese, da dissertação, a gente já vai ver se consegue emplacar aí uma publicação de impacto aí em alguma revista de prestígio, né? O Jackson Nobre, né, que apresentou aqui o resultado da pesquisa dele de mestrado, né, e dos avanços, porque a pesquisa nunca termina, né? Você termina o mestrado, termina o doutorado, mas a pesquisa é a vida inteira. É como uma catedral inacabada, a Catedral de Gaudí na Espanha, né? Você não termina nunca, né? Vai haver sempre o que pesquisar. E para cada lado que você vai, você encontra uma série de possibilidades de investigação, né? Isso é que o fascina na pesquisa, né? Como diz o Bachelard, a ciência é um enigma que renasce, né? Então é sempre uma descoberta que acaba o resultado dela gerando um impacto, ou então um outro questionamento, ou então dezenas de questionamentos. E o divertido de fazer ciência é isso, não termina, não acaba, não tem fim, né? E é muito legal essa coisa de você... Não é um trabalho de Sísifo, há progresso, né? Mas assim, a gente percebe que a necessidade da crítica também é fundamental. Então, Jackson, gostei muito do teu trabalho. Eu não conhecia a tua dissertação, depois você disponibiliza para a gente ler, vale a pena. E eu não posso comentar a minha, né? Porque aí também é demais. Eu vou deixar para vocês fazerem a crítica e a observação. Mas assim, temos algumas pesquisas, algumas perguntas, professor Igor, aqui no grupo e algumas observações, né? A professora Regina Vilas Boas, da PUC de São Paulo, elogia aqui, excelente pesquisa, Jackson, temática muito relevante. O Roberto também, eu cheguei até a comentar, Roberto, dizendo assim, rapaz, se o seu referencial teórico básico é o Josué de Castro, eu imagino o restante, viu? O Josué de Castro, assim, em matéria de fome e alimentação, é o cara, né? Posso fazer a fala? Sim, Roberto, rapidinho para poder, porque a gente está bem avançado aqui. Eu tô vendo. Eu queria agradecer a professora Regina Vilas Boas e depois eu queria bater um papo com ela com mais propriedade. Eu lhe passo contato. E ao professor Flávio pelo carinho e pelos elogios. E dizer que eu também faço parte, viu, professora Regina, do Movimento Nacional ODS Ceará, e a gente está de olho nesses 4 ODS e mais 2, que tem a ver com a segurança alimentar e com o combate à pobreza e outras temáticas que são correlacionadas com a segurança alimentar. Muito bom. Quero até convidar vocês, não sei se vocês já estão, Roberto, principalmente que é do Nordeste, tem o Animadores Laudato Si Nordeste. Se você tiver interesse em participar, quem mais tem interesse, né? Eu posso pedir ao pessoal para adicionar vocês no grupo lá. Que a gente está trabalhando nessa questão do ODS, viu? Também. Com certeza. Viu? Obrigado. Muito bem, tem muitos elogios aqui, a Nara, inclusive ao layout aí. A Alessandra aqui elogiando o layout aí, o cabelo preto da Nara, a nova versão, Neonara, né?
E sugestões, né? A professora Regina aqui sugere que na pesquisa sobre alimentação adequada, busca uma aproximação com a educação. Existem alguns textos científicos interessantes que se referem aos ODS, né? Ela cita aqui, inclusive, a coordenadora do PPGD de Educação da Unisale Canoas, que coordena algumas obras relacionadas ao tema. Eu vou depois passar o contato da Regina para ti, Roberto, que aí você vai entrar em contato com ela, né? Alguns comentários sobre o documentário do Vic Muniz, citado aqui no trabalho apresentado pelo João Pedro, não é? É realmente um documentário muito pertinente, esse do Vic Muniz, muito atual, né? E o Roberto, deixa eu ver, tem mais algum comentário? Bom, deixa eu ver aqui. A Alessandra comenta, a Alessandra é nossa aluna do mestrado, que o que tem percebido em termos de virtualização do processo é que nas audiências virtuais se perde demais pela falta de leitura gestual. Saudades das audiências presenciais. É verdade, Alessandra, eu concordo com você, né? Parabéns, Mariana, pelo tema desafiador e atual. Eu também concordo. Realmente o tema da Mariana é fascinante, desafiador, atual e extremamente instigante, né? Tema da IA no judiciário. A Velma comenta que fica feliz com a apresentação do Grupo Encanto, que vamos já exibir uma nova apresentação deles, encerrando essa sessão de comunicações orais. A Ana Lúcia disse que hoje cedo, na fala dela, ela fez um contraponto entre o direito romano e a problemática envolvendo a justiça contratual no comércio internacional. Mas acabou atropelando-se e falando um pouco mais rápido, e aí ela esclarece aqui que houve um equívoco no uso de um termo grego, sinalagma, né? E em latim é ultra citroque obligatio, né? Então ela está fazendo aqui a correção a uma espécie de errata, né? Acontece, viu? A apresentação foi maravilhosa, Ana Lúcia. Professora Ana Lúcia Lovisaro, né? Ok, eu acho que basicamente é isso, Igor. Então, eu passo a palavra para o professor Igor, que está coordenando o painel, para que ele possa anunciar aí a apresentação que vai encerrar o painel do Grupo Encanto, se ninguém tiver mais algo a falar. Professor Igor, fique à vontade. Bom, professor, então, assim, eu vou pedir que o senhor compartilhe aí o vídeo para a gente poder encerrar os trabalhos do Grupo Encanto. E logo mais a gente já está entrando de novo aqui para o evento das 19 horas. Então, assim, lembrando, eu acho que isso é a internet. Isso. Lembrando que o evento das 19 horas é a conferência de encerramento imperdível com o professor Júlio Torres, né, sobre fractais, teorias da complexidade e epistemologias decoloniais. Eu e o Igor estaremos na mesa, juntamente com a vice-diretora da faculdade, isso, professora Camila Freitas. É isso. Pronto. Então vamos desligar nossos microfones para ouvir o... Tá bom. Vamos lá, finalizando. Estamos sem som, né? O senhor não compartilhou corretamente, professor Flávio. É aquela opção que tem ideal para vídeos e animações, a terceira. Uma guia lá embaixo, aí tem escrito ideal para vídeo e animação. Aumentar o som também. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que nessas logo na madeira. Nosso arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tarefa e mariola, fazendo versos dedilhados na viola, por entre os ventos do meu velho vassoural. Tempo, lendo, tempo, lendo, tempo, lendo, tempo.
Talvez por ignorância ou maldade das pior, curar os olhos do osso preto, da engacinha canta melhor, curar os olhos do osso preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Faço um preto meu cantar, é tão triste como teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz aí dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz aí dos olhos meus. Parabéns ao Grupo Encanto. Muito obrigado a Sejus que cedeu. Fechando então com... Professor Igor, pode fazer o encerramento. Pois bem. Pois então, com muita alegria, a gente faz o encerramento dessas nossas comunicações orais. Agradecemos a todos e convidamos logo mais para o evento das 19 horas. Tá bom? Vou encerrar aqui as gravações e agradeço a todos pela presença. Obrigado a todos. Obrigado, professor Igor.